Invincible. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tube Heroes! E nesse episódio, finalmente chegamos no final do arco do El Sol. E agora, finalmente, faz sentido para vocês sobre o que eu disse no final da análise do episódio 4. Ou você morre herói, ou viva o bastante para se tornar o vilão. O episódio começa no funeral do Shang Chao. E tem um discurso do pai dele meio que em relação meio que ao heroísmo. Onde passam a vida meio que lutando por um mundo justo. Mas a balança sempre faz prender pelo lado. E agora pregou na peça meio que no seu filho. Uma de tristeza, choro e lágrimas derramadas. E descobrimos que o pai do Shang Chao é o meu Shang, que fez parte meio que no arco do Ling Ling, e que é o chefe da senhorita J. O Shang continua dizendo que se é isso que o mundo considera justo, ele se recusa a aceitar. E nisso tem um flash meio que do 2D, meio que do Yang Chen e da Tia Qin, meio que sofrendo pela morte do Shang Chao. E o Shang fala que ele vai agarrar o destino pela garganta e dizer: como a balança já está desequilibrada, então ninguém vai escapar disso até que o assunto esteja resolvido. E aí você percebe que o Yang Chen tava mais sério. E aí tava com esse semblante durante o funeral. E o seu pé meio que só vivia batendo. Ele meio que sai do banco e vai conversar com o Sr. Shang. Ele meio que pede desculpas. Aí o Shang meio que fala: olha, se você tá arrependido, deveria procurar pelo assassino e vingar o Shang Chao. E não ficar aí meio que pedindo o perdão dele. Yang Chen só veio aqui meio que só para pedir a ajuda do Shang. Foi meio de relance, mas ele viu quem deu o tiro. Pois ele percebeu uma cicatriz no pescoço e era de um dos assaltantes que tentou sequestrar o pomelinho. E foi ele que o marcou. À noite, o Yang Chen tá meio que no armazém e aparece a Tia Qin. A Tia Qin fala que o tio Yang, que é o tio Rocha, meio que mandou uma sacolinha. Ela começa a perguntar por que ele tá querendo meio que trabalhar sozinho. Yang Chen fala que quem meio que matou o Shang Chao já deveria ter sido preso pelo sequestro. Então ele sente que não pode confiar em ninguém. E aí a Tia Qin meio que pergunta se nem mesmo ele pode confiar nela. O Yang Chen meio que se preocupa, pois ele não queria que ele preocupasse ela e o tio. Nisso, o Yang Chen recebe um chamado de um telefone. Após isso, meio que no dia seguinte, o Yang Chen vai para uma coletiva de empresa. E a ligação na qual o Yang Chen recebeu era do Olho Celestial. Ele fez a investigação sobre ordem do Sr. Shang. E enquanto isso, rolava meio que uma animação 2D dele meio que chegando meio que na sua casa. Os dois sequestradores ainda estavam presos, mas apenas no papel. Na verdade, eles estavam em processo de transferência. O Yang Chen perguntou se eles acharam responsável e o Olho Celestial meio que fala: sua pergunta faria sentido há uma semana. O Olho Celestial investigou o paradeiro do agente, mas ele não agiu há mais de uma semana. Isso significa ou ele passou a semana dormindo, ou então ele não está mais nesse mundo. E a gente continua vendo a sequência 2D, onde meio que o Yang Chen estava segurando o boneco do El Sol que ele guardava desde a infância. E o Olho Celestial vai continuando. Que imagina passar por esse trabalho para os dois fugirem. E eles devem ter algum problema com ele. Deve ter algum problema com o Yang Chen. Se eles forem pegos de novo, eles teriam uma motivação pro crime. E aí temos uma sequência do Yang Chen meio que pistola. Ele quebra o boneco do El Sol e todo meio de saudade dele. E o Olho Celestial continua dizendo que é assim que meio que ninguém vai suspeitar que é um verdadeiro mandante. A pessoa que quer acabar com a vida dele de qualquer forma. Dando a entender que provavelmente o velho El Sol é o culpado meio que por matar o Shang Chao. Na coletiva de empresa, as pessoas meio que vão se perguntando pro Yang Chen se ele vai continuar atuando como o novo El Sol. A Tia Qin e o tio Ye meio que vão vendo meio que a entrevista. E aí que o Yang Chen meio que faz um discurso. O título de El Sol ficou há 34 anos e que ele sempre foi seu ídolo. E por isso ele sonhou em proteger a paz e a justiça. Mas a verdade é que a balança sempre prende a um lado. Por isso, ao invés de deixar os outros corrigirem, eles mesmos têm que se tornarem os pesos. E é por isso que no dia do seu 34º aniversário, ele
Yang Chan desafia o antigo Soul. E você vê que a proposta meio que esse desafio do Yang Chan tá sendo meio perigoso. Que no dia do seu 34º aniversário, eu, Yang Chan, desafio o antigo Soul. Já o antigo Soul, ele não tem interesse. O empresário vê isso como uma ação perfeita, pois os fãs querem que ele acerte as contas com o garoto que é o Yang Chen. E contanto que o índice de desconfiança meio que do antigo Soul aumente em 25%, pelo menos será meio que um grande comeback. O antigo Soul meio que não se tornou meio que um herói por conta de uma lista. E nisso a gente vê meio que a reação do povo meio que em relação ao antigo Soul, achando que ele foi o assassino. E o índice de confiança do antigo Soul vai meio que despecando, reduzindo em 5%. E o povo só se fala da batalha do antigo versus o novo. E vai todo mundo meio que apoiando o novo Soul. O empresário meio que continua falando que todo mundo tá acreditando que ele é o novo Soul. E se continuar, aí não vai ter jeito. Ele vai ter que virar o velho Soul de verdade. E nisso já vamos pro Yang Chen, que tá treinando. A tia Kim e o tio Yan meio que vão vendo meio que o Yang Chen treinando. E o tio Yan vê que as luvas meio que do Yang Chen são poderosas. A tia Kim fala que foi Xanxia que desenvolveu as luvas. Quando aplicadas, o soco meio que produz 2 vezes mais força. E o tio Yan fala que pô, vai ser difícil, pois esse piloto fica parado. E além disso, o departamento do velho Soul é melhor do que o dele, pois existe mais e tem um sistema de defesa. Depois que ativado, não vai sofrer nenhum arranhão. Mas o nosso Yang Chen tá determinado em acertá-lo custe o que custar. A tia Kim fala pro Yang Chen meio que descansar, mas o Yang Chen tava muito focado, então ele pensa em ser mais rápido para se quebrar a defesa dele. Tio Yan, vendo isso, fala: ah, se for psicologia reversa, eu resolvo isso. Ele diz que se puderem evitar que ele ligue o sistema de defesa, seria melhor. Eles podem não conseguir meio que baixar a guarda do velho Soul, mas eles nem precisam. É só fazer meio que o cara usar o seu golpe especial, o corte do trovão, ficando sem nenhuma defesa. Yang Chen acha que ele não pode usar isso, pois é o seu golpe mais forte, além de ser muito arriscado. Apesar de ser incrível, cria uma brecha. Desde então, o velho Soul nunca mais usou, e ele não pode contar com isso. E tia Kim, que estava preocupado com o Yang Chen, fala para eles desistirem, pois isso tem parte do grande plano deles de o enfurecê-lo ou de enganá-lo para recuperar a confiança dele. Ela está ficando com medo, pois ela não quer perder outro amigo. O Tien fala que ele está sugerindo por um motivo, pois ele sabe de uma forma. Dá para fazê-lo desistir de defender e fazer o corte, mas é preciso ter a confiança de acertar ele antes do código do trovão meio que cortá-lo. E o Yang Chen fala: olha, eu já te disse, eu vou acertar ele. Nisso, mais tarde, o Yang Chen tá andando de bicicleta com a tia Kim. E eles acabam meio que passando por um ônibus, né, que tá promovendo o show da Cena da Sorte. E por conta disso, acabam quase se desequilibrando. E eles param na frente de uma praia. Tia Kim fala que ela lembra do dia que ele conheceu o Yang Chen. Estava chovendo muito e todo mundo estava vestido para a cerimônia de abertura. Mas ele chegou atrasado e coberto de lama. O professor perguntou o que aconteceu, e quando todo mundo achou que ele ia inventar uma desculpa, ele disse: quem tá na chuva é pra se lamear. Mas meio que ele havia entrado na lama para salvar um gatinho, e nisso é apresentado tudo isso numa animação 2D. E quando todo mundo achou que você ia inventar uma desculpa, você disse: quem tá na chuva é pra se lamear, né? Mas na verdade, você tinha entrado na lama para salvar um gatinho. E ela não imaginava que aquele estudante estava meio que atuando meio como um herói num palco. Os papéis eram diferentes, mas ele estava cheio de confiança. E ela vinha de aonde meio que ele queria chegar. E ela pergunta se essa confiança ainda existe. Mas Yang Chen, ainda distante, fala que ele sabe no que ele tá fazendo. E a tia Kim pergunta se é realmente isso que ele quer. E ele acaba falando que sim. E aí a tia Kim pergunta se ele lembra o que ele prometeu pra ela. E o Yang Chen meio que fala que lembra. Mas não é só ele, a questão meio que é outra, pois tem milhares de pessoas contando com ele. Pois se ele fugir num momento como esses, os crimes vão aumentar e os seus fãs vão sofrendo muito. E nisso a Chatin sai chateada. E eu tô começando a achar que Lin Haoling tem algo contra praias, porque ele sempre acaba com casais aí. Finalmente chega a noite da luta do antigo Soul versus o novo Soul. E eles vão lutar meio que num local meio que fundado em 34 anos. E há 2 repórteres que comentam:
O antigo Yasuo tem mais vantagem em combate devido à experiência. E o outro repórter fala que a Wii Desconfiança ainda é a força de poder meio que desse universo. E nisso o Yang Chen meio que tem a vantagem. Então o fator decisivo para a vitória vai ser como os fãs vão reagir ao dependente de cada herói. E nisso já vamos à animação 2D. E nesse meio tempo, enquanto isso, tava rolando meio que um corseto da Oceano da Sorte. E gente do céu, a menina canta muito bem. E nisso, o Yang Chen meio que vai começando a lutar contra o velho Yasuo, que vai usando meio que seu mecanismo de segurança. Então ele usa o mecanismo de defesa meio que só para atacar meio que o Yang Chen. E no conceito da Oceano da Sorte só tava meio que a Xiatin. Nisso, o Yang Chen leva meio que o ataque de choque e ele é ameaçado de longe pelo antigo Yasuo. E aí o Yang Chen vai atirando meio que no antigo Yasuo, mas o antigo Yasuo vai continuando se defendendo. E o antigo Yasuo vai pegando o Yang Chen e vai meio que o puxando com uma corda de eletricidade. E meu Deus, gente, que luta! Nisso, o empresário do Yasuo meio que vai ligando pra ele, que ele não pode mais continuar, pois por conta do público, eles estão pedindo um corte do trovão. Se ele não atender, o custo de confiança vai ser alto, o colocando em desvantagem. E aí o antigo Yasuo se pergunta, quem está meio que causando essa discussão? E nisso, vemos várias pessoas meio que documentando sobre essa luta. E aí tem um flashback meio que do Yang Chen com o Chuyan, mostrando mais argumento do porquê que o Yang Chen tem que usar sua estratégia. Daí o menino suspeita, pô, isso custa caro. E ele, não esquenta com isso, você só tem que vencer. E aí você percebe que o velho tava movendo meio que os móveis meio que da sua loja. E com isso, ele não pode mais deixar de usar. Chuyan, essa publicidade aí custou caro, né? Não esquenta com isso. Sério, só tem que vencer. Aí o Yang Chen começa a se levantar. E ele vai utilizando meio que as lâminas meio que para atacar o antigo Yasuo. O antigo Yasuo continua usando o chicote e o seu mecanismo de defesa, mas meio que o Yang Chen vai continuando atacando. E aí o antigo Yasuo faz meio que um escudo usando o mecanismo de defesa para bloquear o Yang Chen. Mas o menino consegue destruí-lo. E aí que o Yang Chen vai conseguindo meio que bater meio que no antigo Yasuo de verdade. E o mecanismo de defesa meio que vai falhando. Ambos estão muito ferrados. E o pessoal vai apoiando mais o novo Yasuo. E o empresário ainda tenta meio que falar com meio que o antigo Yasuo. E é aí que o cara finalmente resolve usar o corte do trovão. E o Yang Chen meio que vai fazer o mesmo. Aí o Yang Chen meio que vai partir pra cima. E o antigo Yasuo também vai e eles não vão se segurar. E, gente, que sequência linda! E é aí que temos um flashback meio que da sequência onde o Yang Chen tentou salvar o Shang Chao. E a gente viu o que realmente aconteceu. O Yang Chen usou sua super velocidade, mas devido às suas inseguranças sobre o seu relacionamento com a Xiatin e um ciúme meio que já enraizado pelo Shang Chao, fez ele hesitar. Aí vai rolando o show da Oceano da Sorte. E aí a gente vê a Xiatin meio que chorando. E só fica 3 assentos vazios. O que remete ao título do episódio, 3 assentos vazios. E meio que faz sentido essa trilogia, pois no primeiro é um ator, que é o Yang Chen. O segundo é 2 Yasuos, que remete ao antigo e o novo. E o 3 é os 3 assentos. Os 3 todos vazios. E com a música ocorreu uma explosão de trovões. Isso, já vamos ao flashback meio que antigo, onde meio que o Yang Chen pergunta ao Chuyan o que tem de especial meio que no lugar do amor. E pergunta se há uma magia. E o Chuyan mete essa. O que tem de especial nesse lugar do amor?
É alguma magia? Não é magia nem tecnologia. Meio que é só a vista e a iluminação. Claro que é o melhor lugar pra se declarar. E tudo que ele colocou aí foi colocar uma mesa e pronto. Aí rola um corte abrupto e a gente vê o Chuyan bem diferente. Na qual fala que pessoas são criaturas interessantes. Pode dizer que não influenciam, mas quando definem as regras do jogo, tudo cai no mesmo lugar. E esse cara é nada mais, nada menos que o vilão desse arco verdadeiro. Olha só, tudo que eu fiz foi colocar uma mesa ali e pronto. Pessoas são criaturas interessantes. Pode dizer que não influencia, mas quando define as regras do jogo, tudo cai no mesmo lugar. Foi ele que rejeitou o Yang Chen no concurso de Souls. Foi ele que ordenou o sequestro do Pomelinho. E foi ele que assassinou o Chang Chao. Bom, o plot estava meio óbvio. E o cabuloso vem agora, pois ele usou meio que os dois sequestradores e ainda ameaçou os irmãos de morte. Tanto que ele meio que fez o outro irmão meio que fazer o que ele fez com o Chang Chao, porque seu irmão estava em perigo. E não só satisfeito, como ele amarrou os 12 irmãos e meio que os fez descer até meio que irem até o concreto. Ou seja, esse cara deu cabo nos dois. E só por uma curiosidade, o Senyu meio que do Chuyan é nada mais nada menos que o Aizen. Ou seja, faz sentido a natureza manipuladora dele. E aí a gente vai pro campo de batalha e sai um El Sol. O episódio não diz que quem sobreviveu foi o antigo El Sol ou o novo El Sol, já que depois dessa, acho que o Yang Chen já tá definitivamente morto. Mas tudo aponta meio que é com o Yang Chen. Mas a teoria mais famosa é que, com certeza, as almas dos dois se fundiram. Pois uns elementos meio que do antigo complementam com o do novo e vice-versa. Tanto que o índice de confiança deles se fundiram. E o que quer dizer que um deles morreu fisicamente. O que foi no caso do antigo. E se eu tivesse saído da teoria da fusão das almas dos Souls, com certeza a alma do antigo se fundiu com a do Yang Chen e eles viraram esse Soul. E o Chuyan ainda teve a audácia de fechar aquela lojinha. Ela pode levar aquelas cadeirinhas meio que do amor. E o episódio termina com o Chuyan se encontrando com o novo El Sol, encerrando de maneira devastadora. Eu admito, a vista é bem mais interessante daqui de cima. Mas eu quero agora! Minha gente, que episódio! Esse episódio fecha o arco do Yang Chen com chave de ouro, pois além de trazer uma nova complexidade na história, praticamente o Yang Chen é um grande paralelo ao Ling Ling, pois enquanto o Ling Ling ao meio que se virar o Nice, ele rejeita esse papel para ser ele mesmo, o Yang Chen, devido às suas inseguranças e se tornar esse novo Soul, se tornou o novo Soul praticamente, afastando todos ao seu redor. E de longe o Yang Chen é um personagem muito complexo e muito trágico. E ainda temos essa revelação do Chuyan, que esse sim vai dar um antagonista de qualidade para esse anime. E o próximo arco da história será o arco da Ciano da Sorte. E vamos ver como essa menina se tornou uma heroína e também uma bela cantora. Bom, esse foi o episódio 7 de To Be Hero At. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o mundo, e fui!